Olá, como que você está? Eu sou Cândice Gagliarini, artista designer de estampas. Estou aqui para compartilhar com você meus conhecimentos do mundo da estamparia e das artes também, para que você possa aí criar e viver do que você ama. Assim eu espero. Seguinte, hoje o nosso bate-papo vai ser novamente sobre como você entrar aí no mundo da estamparia para você conseguir trabalhar com as suas artes, né? Eu já falo em outros vídeos aqui do canal sobre esse assunto, mas essa é uma pergunta recorrente, uma dúvida recorrente, né? Sempre tem gente nova chegando por aqui, então eu acho que vale esse frescor, né? A gente falar novamente sobre isso. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, assim você me ajuda a continuar compartilhando aí meus conhecimentos, e também me segue lá no Instagram, @CândiceGagliarini, porque lá eu falo muito mais coisas sobre o meu dia a dia. Hoje eu trabalho novamente na Lancaster, que é uma grande estamparia e beneficiamento têxtil, né? Estamparia rotativa, digital, temos sublimação também, né? Fora todo o beneficiamento, como tinturaria e tudo mais. Então eu acabo mostrando muita coisa sobre o dia a dia, as coisas que vão rolando aqui, né, no setor de desenvolvimento. Sempre dou uma passadinha pela fábrica também. Então, se você tem curiosidade, interesse, quer aprender mais sobre esse mundo aí da indústria têxtil e você não tem acesso, acho que vale bastante, né? E também vou tentando sempre mostrar aqui para vocês o meu dia a dia, coisas que estão acontecendo, e ultimamente eu ando falando muito sobre, né, insights e situações que vão acontecendo no meu dia, né? Poxa, eu estou vivendo esse desafio ou novamente, ou é um novo. Nesse momento eu acho que vale super compartilhar. Por que eu sempre faço isso? Porque eu acredito que para você realmente ter sucesso na sua vida profissional, você conseguir viver aí da sua arte, vale você entender que não é só a técnica, não é só desenho, não é só isso que vai fazer a diferença, que vai fazer você se posicionar no mercado. É uma série, é um conjunto de linhas de pensamento, de posicionamento, de postura profissional, mental, que eu acredito que é o que pode te tirar aí de uma massa, né, de pessoas e te levar para um outro nível, né? Por quê? Porque às vezes você é um cara fera, seu desenho é incrível, sua técnica é incrível, mas você não está conseguindo chegar no lugar que você quer. Provavelmente falta uma pecinha aí. Então vale maratonar os vídeos aqui do canal, sempre surge um assunto diferente, que alguma coisa pode aí, ó, te dar um clique, um insight que pode te fazer a diferença, que pode ser só isso que estava te faltando para você chegar em um lugar diferenciado, né? Seguinte, então nosso bate-papo será sobre como você entrar aí no mundo da estamparia. Vamos da parte bem básica, vamos começar aí. Para você trabalhar com a sua arte do começo ao fim, você vai ter que digitalizar ela, você vai ter que passar ela para o computador, para você poder, por exemplo, trabalhar com a indústria e vender ela, né? A sua arte, não só no papel. Então você vai precisar saber Photoshop. Ao meu olhar, é o principal, tá? E aí você tem opções como CorelDRAW ou Illustrator. Preciso saber os dois? Pelo menos um. Dependendo da empresa ou cliente que você trabalhar, ele vai te pôr em situações que pode ser que você precise de um desses programas para trabalhar de uma forma melhor com vetores, tá? Então, pelo menos um desses programas você precisa saber para você se virar no dia a dia. Ou se você é uma pessoa que realmente gosta do estilo vetorizado, tem artistas que fazem coisas incríveis, né, de vetores, aí você mergulha no mundo do Illustrator, por exemplo. Eu dou preferência ao Illustrator, conversa muito bem com o Photoshop, ambos da Adobe. Você não vai ter N conflitos e falhas que podem acontecer com o CorelDRAW, mas eu comecei com o CorelDRAW. Hoje eu não sei nem mais abrir esse programa, não tenho mais. Já fazem muitos anos que eu não trabalho com Corel, eu não sou uma profissional expert em Illustrator, eu me viro. Na verdade, o meu mergulho realmente é no Photoshop, tá? Então, eu tenho
a minha arte manual, eu trabalho com a minha arte manual, então eu faço aquarela, artes manuais, passo tudo para o Photoshop e trabalho, finalizo no Photoshop. Você não tem jeito, não tem como escapar. Se você quer vender a sua arte, você precisa aí aprender o Photoshop, digitalizar a sua arte, trabalhar com ela para as necessidades da estamparia. Então vamos lá, programa, não tem jeito. Então você vai trabalhar. Pode arranhar aí o CorelDRAW e arranhar o Illustrator, ou ter muito conhecimento em um dos dois, caso você goste desse estilo de arte, né? E o Photoshop, esse não pode faltar, porque com o Photoshop a gente finaliza a arte, a gente faz N coisas que não tem jeito, tem que ir para o Photoshop. Ah, Candice, mas eu trabalho a vida inteira só com o Corel, só com o Illustrator. Ok, você faz até um ponto, depois essa arte vai para um outro lugar e um outro profissional vai finalizar a sua arte. Para você ser um profissional completo, você tem que criar e finalizar, tá? Por que eu te falo para você ser um profissional completo? Porque isso vai te dar margem de negociação no mercado, tá? Então, tanto para você entrar em uma empresa, trabalhar contratado, você não tem um fixo tabelado no mercado em termos de valores. Você vai negociar com essa empresa que você vai, nessa empresa que você vai entrar, nessa indústria. E a sua moeda de negociação é o tanto que você sabe. O seu conhecimento é o que vai mandar ali na negociação. Claro, a experiência conta muito, como em qualquer outra profissão. Mas se você está entrando ali já mostrando um conhecimento vasto, você já consegue, poxa, eu sei desenhar, eu sei raportar, eu sei separar, eu sei fazer coloração, eu sei. Tudo isso que você sabe, tudo isso que você faz é moeda de negociação na hora aí de você, né, negociar um salário. E quando você tem esse conhecimento, né, um leque aberto aí de conhecimento de trabalhar com a sua arte, você também, como estúdio, como freelancer, você também consegue ter um leque maior de atuação no mercado, podendo oferecer mais serviços. Às vezes você faz apenas uma arte digital, sua arte é incrível, é bonita e tal, só que você vai conseguir atingir um tipo de cliente. Se você também consegue fazer arte digital, tal, mas eu consigo, o seu cliente precisa que isso seja em uma estamparia contínua, né? Que vá para cilindro. Então você sabe separar essa arte, você sabe entregar para ele em cores, você sabe entregar para ele do jeito que ele precisa para reproduzir na indústria. Isso faz com que você consiga esse tipo de cliente também. Então você sabe separar cores, você sabe fazer uma arte localizada que ele vai conseguir estampar em quadros. Então assim, são tipos de serviços que você pode oferecer, que você vai ampliando aí seu leque de atuação no mercado, conseguindo aí, né, ganhar mais com isso, porque você oferece mais serviços, você atinge um número maior e também consegue ser um profissional que não sai do mercado, mesmo que não dê certo em uma empresa, você consegue se encaixar em outra, porque bons profissionais não ficam parados, bons profissionais sempre têm oportunidades em empresas procurando, tá? Então assim, Candice, mas você mora em Blumenau, um polo têxtil e tudo mais. Bom, antes já era possível você fazer serviços, prestando serviços online. Só que era menos, só que depois da pandemia acelerou muito o processo. E muitas empresas que eram fechadas a ter prestadores de serviços home, hoje elas se abriram muito mais. Então, a oportunidade para profissionais que moram longe aumentou muito, tá? Candice, se eu estivesse num polo têxtil, seria mais fácil? Sim, seria mais fácil. Porque ainda existem muitas empresas que querem os funcionários dentro, né? Eles querem o controle do serviço, eles se preocupam com o sigilo das artes, N coisas, e eles preferem esses profissionais dentro da empresa. Não tem certo, não tem errado, consigo compreender os dois lados da moeda e cada uma trabalha de um jeito. Candice, mas para eu começar, eu não vou saber tudo isso que você está falando. Na verdade, tudo que você está falando para mim até agora é grego. Sim, eu entendo, porque eu já estive nesse lugar, começando sem saber praticamente nada.
Quando eu comecei, o que eu sabia? Eu sabia principalmente trabalhar no CorelDRAW. Hoje eu já esqueci tudo, fazia muitos anos, mas eu sabia trabalhar no CorelDRAW e arranhava o Photoshop. Foi o suficiente para fazer o teste e entrar. Eu não sabia fazer estamparia contínua, eu só fazia localizada. Então, no meu teste, eu fiz artes localizadas, passei no teste e depois eu aprendi a trabalhar. Só que eu tive que correr atrás, porque quando você trabalha aprendendo, você aprende muito mais rápido, só que a pressão é muito maior, você tem uma carga de estresse muito grande, porque você tem que aprender e dar conta do serviço, porque você aprende trabalhando, cada hora cai um serviço novo na sua mesa e você tem que dar conta. É realmente muito, muito estressante. Por conta de tudo isso, por entender a necessidade do mercado, como foi o meu começo, entender como são os cursos que tem por aí de estamparia e como que é viver nesse mundo de verdade, por conta de tudo isso, eu criei o Fábrica, que é meu curso de estamparia completo para você conseguir trabalhar de verdade aí com a sua arte, com a indústria, ou prestar os seus serviços de uma forma aí segura, tá? Poxa, estou entregando o meu rolê certinho para o cliente. Então, se quiser se informar, manda mensagem para mim. Tem links aqui, tem links no Instagram para você se informar melhor sobre o Fábrica e não sofrer do jeito que eu sempre sofri no meu começo, de você ter que garimpar a informação. Na verdade, eu ainda dei bastante sorte, porque a equipe que me acolheu foi incrível comigo e estava ali para me apoiar quando eu precisava. Só que eu tive que correr atrás, porque ninguém para o seu serviço para te ensinar. Então você tem que ralar. Tá? Então programas CorelDRAW, Illustrator, Photoshop principalmente. Se você souber desenhar artes manuais, melhor. Com isso você consegue agregar muito valor ao seu trabalho dentro de uma empresa ou para clientes que você vai prestar serviço. Cada vez mais a arte manual é procurada, é requisitada por clientes. E as artes manuais, com elas você consegue entrar num nicho de cliente que paga mais. Essa é a verdade, que eles enxergam mais valor ainda na arte. Candice, mas eu não sei manual, eu quero fazer só digital. Ok, tem artistas absurdamente incríveis que só desenham no digital. Inclusive, não é toda a arte que eu faço no manual, justamente porque eu trabalho com demanda, né, com uma demanda maior. Eu faço uma simulação de manual no computador. Só que como eu sei o manual mesmo, eu consigo chegar na minha arte digital muito mais próxima, né, desse manual, porque eu sei como os materiais se comportam. Então, é importante que mesmo que você seja um artista só do digital, você vai atrás, tá? E entenda pelo menos como os materiais se comportam, como que a tinta escorre no papel, como que os papéis se comportam, e lápis, enfim. Vale a curiosidade e aos pouquinhos vai testando. Pode ser que você descubra que você ama a arte manual e comece a agregar ela ao seu trabalho, tá? Precisa saber? Não. É incrível se souber? Sim. Então você pode começar só com o digital e ir agregando esse novo conhecimento no decorrer aí da sua trajetória. E é sempre muito importante você entender que você não precisa saber tudo para começar. Eu sempre vou te despejar aqui um monte de informação e eu vou falando sobre essas informações nos outros vídeos também, mas eu não aprendi tudo numa porrada só. São aí mais de 20 anos de profissão e eu fui empilhando conhecimento. Então, eu era uma menina que sabia desenhar, copiar principalmente, né? E aí eu aprendi CorelDRAW, aprendi Photoshop, entendi o básico de como funcionava uma estampa, como tinha que ser. Comecei a trabalhar com isso, com o básico. Com os anos de profissão, dentro das indústrias, eu fui entendendo como que precisava ser realmente a minha arte. E aí eu fui migrando totalmente para o Photoshop, onde eu me identificava muito mais, já desenhava e finalizava a minha arte ao mesmo tempo, né? Fui abandonando CorelDRAW
Illustrator eu aprendi o básico e nunca me interessei de verdade por esses programas, porque a minha arte vai muito mais para uma pegada manual, bem mais artística, e eu sempre soube entregar para as empresas, para os meus clientes, o que eles precisavam daquele jeito que eu gostava de fazer. Então eu adaptava as coisas no Photoshop para entregar o que o cliente precisava e fui ficando com esses programas, né, CorelDRAW e Illustrator cada vez mais de lado. Eu escolhi e me virei, fiz acontecer para trabalhar só no Photoshop, mas se eu precisar arranhar os outros eu arranho, tá? Então você não vai esperar estar 100% pronto para você começar a procurar trabalho, procurar oportunidade. Você vai se jogar com o que você tem. Eu sempre falo aqui, faz o que você tem. Você vai começar com as suas vitrines virtuais, você vai começar a montar seu portfólio com o que você tem, do jeito que você tem. Você vai começar a prospectar cliente com o que você tem. Você vai começar a mandar currículo e portfólio para as empresas com o que você tem. Melhorou, cresceu, atualiza, manda tudo de novo até você conseguir a sua oportunidade. Se você estiver sim se mostrando, se você estiver sim se dedicando, essas oportunidades vão aparecer sim. Candice, comprei o Fábrica, comecei a aprender, comecei já, junto com o que você está aprendendo, postar no Instagram. Compartilhar, Facebook, você já vai começar a criar essas vitrines virtuais, você já vai fazer aí um currículo no LinkedIn e por aí vai, tá? Você tem que se mostrar, você tem que ir atrás para sua oportunidade de crescer. Pode ser que ela bata na sua porta, pode ser, mas a chance dela bater na sua porta é muito menor do que você bater na porta que tá lá a tua chance. Então, bora com tudo. Vale entender que da maneira que eu te ensino aqui nos vídeos mesmo a trabalhar, você não está aprendendo a trabalhar só para estamparia. Você pode fazer muitos serviços gráficos em geral, e se você também tiver uma nova, você pode fazer outros serviços como muralismo, artes em si, né? Pegar encomendas de artes mais artísticas, de passar esse original. Você pode pôr sua arte em produtos. Você está aprendendo a trabalhar com a sua arte. Então você é um artista que consegue colocar a sua arte aonde você quiser para viver com a sua arte, ok? Agora, saindo um pouquinho dessa parte, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, saber o manual, né? Os conhecimentos, lembra, você vai empilhando. É importante que você tenha um computador que pelo menos rode esses programas. Se rodar o Photoshop, roda os outros. Se você entrar no site da Adobe, lá onde está o Photoshop, o site lá já vai te dar a configuração mínima que você precisa ter para o Photoshop rodar, tá? Então você vai aí criar uma máquina pensando em desenho para que ela tenha o melhor desempenho possível. Candice, mas meu computador é uma tranqueira. Ok, você vai fazer com isso que você tem. Tá rodando Photoshop? Tá rodando Photoshop. Ele pensa um monte, pensa um monte. Então, quando você for dar seus prazos, você tem que lembrar que o seu computador é lento e você vai dar seus prazos de acordo com a tua realidade. E você vai se programando, você vai se organizando até que você consiga, com os recursos que você vai adquirindo, ou se você tiver de outros cantos para investir, né? Tipo, eu tenho um trabalho que não é na área, mas eu quero ir para essa, então você vai investir, porque uma hora você vai se recuperar, vai recuperar tudo isso. Eu, desde o início, nunca tive medo de investir nos meus materiais, no meu computador, e meu trabalho sempre fez tudo se pagar. Tá? Candice, lá atrás, quando você começou, você já investiu? Assim que eu consegui um dinheiro bom para comprar o meu primeiro bom computador, eu me joguei com tudo, sim, comprei e ele já se pagou 1000 vezes, né? Então, e eu já troquei e ainda tenho o primeiro computador que eu comprei, né? Um iMac, e tá lá, o bichinho ainda funciona, e quando o meu explodiu, tenho vídeo sobre isso aqui, foi ele que me salvou e ainda, então assim, se pagou muitas vezes, tá? Mas você vai começar com o que você tem. Vai ter que ter paciência, respirar fundo e vai com o que você tem. É importante também você se programar para ter uma mesa digitalizadora, tá? Aquelas PEN. Eu sempre trabalhei com o Wacom, sempre indico o Wacom porque
é o que eu tenho contato, não tem como eu indicar uma outra que eu nunca peguei na mão, né? Então, lá no site da Wacom vão ter milhares de opções para quem está começando e para quem já é profissional. Você vai aonde o seu bolso lhe permitir. O que é importante você saber? Que quanto mais cara essa mesa, mais recursos ela tem, melhor ela é. Não tem como você comparar as profissionais com as que estão com a mais simples. A profissional é extremamente melhor, mas a mais simples já é melhor que o mouse, porque vai permitir que você tenha traços manuais no Photoshop, vai permitir que você tenha velocidade, principalmente pensando se o seu foco não é vetor. Se o seu foco é vetor, você ainda vai com o mouse ali no clac, né, dando os pontos e ainda consegue se virar muito bem, claro. Mas se você estiver pensando em ter uma pegada artística, manual, você precisa de uma mesa digitalizadora, ok? Então se organiza, se programa até você conseguir. Até lá você vai se virar com o que você tem também, tá? Então, é um mercado rico, é um mercado que precisa de bons profissionais, sim, tem muita oportunidade. É simples entrar? É simples entrar, porque você tem que se mostrar, mas não é fácil. Essa é a verdade, não é fácil, então não adianta, já sai fazendo, joga tua arte no mundo e você já vai. Existe um tempo para esse giro acontecer. Só que a questão é, se você não desistir, se você perseverar, se você expor a sua arte, começar a aceitar os desafios que vão lhe aparecer, porque quando você está ali se aventurando no mundo online, sim, os trabalhos aparecem, às vezes vai aparecer umas coisas malucas, e sim, você vai começar pelas coisas malucas, tá? E aí você vai se organizando até que você chegue no lugar que você quer. De repente, você quer viver muito bem disso, quem sabe se mudar para um polo têxtil pode ser uma opção. Ai, Candice, mas eu tenho medo, né? Eu vivi aqui na minha cidade a vida inteira. Eu morava em Bauru. Na minha época, não sei como é hoje, mas não deve ser muito diferente. Bauru não tinha opções têxtil. Tem alguns clientes, alguma coisa, tem um pessoal ao redor ali, mas era pouquíssimo na minha época. E eu nunca pensei em sair de lá. Só que ao mesmo tempo eu ficava pensando, cara, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou vender minha arte aqui? E ficava naquele banho-maria vivendo como dava, né? Com todos os problemas que tinha. Vim para um polo têxtil sem querer. E quando eu vi o mundo de oportunidades que tinha aqui, não tinha como pensar, não, vou ficar lá cozinhando naquele lugar, sendo que as minhas oportunidades, tá aqui, vou nadar de braçada nesse lugar. E foi o que eu fiz. Eu me mudei e aqui eu prosperei. Então, às vezes você está num ambiente que não está lhe proporcionando tantas oportunidades assim. Será que vale a pena continuar onde você está? Ou será que dá para você se aventurar? São questionamentos. Candice, mas eu não tenho estrutura, não tenho como mudar. É o mínimo. Eu também não tinha. Comi, meu Deus do céu, o pão que, pisou 5 vezes. Morei de favor, um mêsinho e pouco na casa de uma tia, tinha família aqui. Tem pensão, tem lugares extremamente simples. O começo não é fácil, não foi fácil. Eu consegui alugar um apartamento, um lugar aqui de um amigo que trabalhava, tinha um apartamento, me fez um preço super acessível e o meu salário era para comer, pagar o aluguel e trabalhar, só. Foi o começo. Não tinha móveis dentro da casa, a gente tinha um fogareiro de uma boca. Não tinha um colchão de solteiro emprestado da minha tia, para mim e para minha mãe. Não tinha geladeira. Minha geladeira eu comprei uma usada de um rapaz da empresa também, no segundo pagamento, acho que eu recebi. E estava no chão, tinha chuveiro, tinha mais nada. Prato, talher,
a pessoa que desocupou o apartamento tinha deixado uma panela de pressão que não pegava pressão e uns pratos. Foi assim. Então, não é fácil o começo para ninguém, mas eu vim para cá e depois foi assim, ó, bum, 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 bum. Só oportunidades. Então, de repente, pode ser que o lugar que você tá não lhe proporcione. Será que teria como ir para outro lugar? Não, Cândice, hoje eu não tenho como ir. Então, começa online, vai aí pensando e quem sabe, né? Contei esse meu comecinho aí para você de uma maneira bem reduzida, bem light, para que, quem sabe, você pensar na possibilidade de ir para outro lugar, um lugar que tenha oportunidades, que lhe traga qualidade de vida, que realmente proporcione que sua vida mude, caso você tenha interesse em trabalhar dentro de empresas, tá? Se o lugar que você tá não tem empresas, não tem como você trabalhar lá dentro, aí você vai ter que arranjar outras maneiras, sempre tem um jeito. Então, é mais uma explosão de ideias, várias linhas de pensamento. Espero que alguma coisa tenha feito sentido para você. Me manda mensagem, conversa comigo, manda direct, qualquer coisa em específico que você queira saber. Se ficou muito louca essa conversa para você, caso você tenha chego aqui de primeira e tem muitos termos que eu usei que você não conhece, começa a maratonar os vídeos aqui do canal, que você vai entender esse mundão aí. E me segue, como eu já falei, no Insta. Por quê? Porque eu compartilho muito do meu dia a dia dentro da fábrica. Então, você vai conseguir entender um pouquinho mais ainda sobre esse universo aí da estamparia que eu tô te falando. Abre aspas, lembrando que não é só estamparia a partir do momento que você aprende a trabalhar com a tua arte. Então, fecha aspas, você pode prestar muitos serviços, agregar. Se você trabalha já com designer gráfico, é mais um braço aí para te ajudar a conseguir mais serviços, mais recursos, um trabalho melhor, enfim, tá? Espero que alguma coisa faça sentido. Até a próxima. Beijão e a gente vai se falando.